Amém. Glória a Deus. Meu coração está muito cheio, porque ao meditar sobre esses assuntos, e eu não tenho me cansado de falar para o pastor, eu estou muito empolgada com essa série, porque o que eu já produziu no meu coração, só palavras dessa semana, assim, foi algo muito maravilhoso, e eu gostaria de nós podermos orar agora, e você pedir que o Espírito Santo transfira o teu coração, porque é só Deus quem pode revelar quem Ele é. Palavras humanas não podem falar sobre um Deus tão grande, mas o Espírito Santo, que é Deus mesmo, que está aqui, pode revelar o teu coração. Por da tua vontade, fecha os teus olhos por um instante. Deus, estamos diante de Ti e da Tua palavra. Senhor, não temos palavras para agradecer o privilégio de termos conhecido a Ti, Senhor, e estarmos aqui nesta noite para conhecer-Te ainda mais. Senhor, inclinamos o nosso coração, todo o nosso ser. Espírito Santo, nos revela quem Tu és, Senhor. Nos revela a Tua grandeza. Que essas verdades impactem as nossas vidas e que não sejamos mais os mesmos, Senhor, mas que vivamos para cumprir o Teu propósito nesta terra, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Então, nossa declaração de fé aí, convido você a pegar a parte de Deus. Está escrito assim: cremos, vamos ler juntos? Cremos em um único Deus, infinitamente perfeito e existindo eternamente em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E eu vou falar hoje sobre Deus, Pai. O primeiro livro da Bíblia, o primeiro capítulo, o primeiro versículo diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Veja que antes de existir qualquer coisa, está dizendo que Deus criou. E aqui nós já recebemos uma verdade tremenda e maravilhosa sobre Deus. Ele é autoexistente. Ele é eterno. O Salmo de número 90, versículo 2 diz: antes que de nascerem os montes e de criares a terra, de eternidade, diga de eternidade, a eternidade, Tu és Deus. Antes de existir qualquer coisa, antes de aparecer qualquer obra criada, de eternidade a eternidade, o nosso Deus é Deus. Ele criou todas as coisas. Lá em Hebreus diz que pela fé nós cremos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que é visível, que os nossos olhos enxergam, foi criado por aquilo que é invisível, por aquilo que nós não podemos ver. Deus, o Deus da Bíblia, o Deus criador de todas as coisas, Ele é o sustentador também de todo o universo. Então Deus é eterno, nunca existiu, nunca foi criado, não teve início de dias, jamais terá fim. Ele é desde toda a eternidade. Apocalipse capítulo 4, versículo 11, se você quiser colocar lá na tela para o pessoal acompanhar, vocês abrindo, nós vamos folhear muito a Bíblia, porque uma das maneiras primárias que Deus se revela a nós é através das Escrituras. Apocalipse capítulo 4, versículo 11 diz: é uma exaltação ao Senhor, e diz: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por Tua vontade elas existem e foram criadas. A Deus o louvor. Nós cantamos tantas canções aqui, tributando a Deus o louvor, a glória, a honra. Mas eu creio que ainda a nossa mente não consegue conceber realmente todo o louvor que é devido a Deus, por causa de toda a sua obra, por causa de quem Ele realmente é. E é nisso que nós precisamos receber uma revelação de Deus. Hoje está muito na moda os adolescentes e pré-adolescentes em centros grandes e talvez até nos menores centros, está na moda se dizer ateu. Mas quanto mais uma pessoa estuda,
mais fé ela precisa ter para ser ateu. Precisa ter muito mais fé para acreditar que do nada, de repente, de uma explosão, puff, surgiu tudo. Surgiu aquela plantinha colorida, aquele detalhe, aquele inseto, aquele monte, aquelas plantas, um mar tão vasto. O ser humano precisa ter muita fé para acreditar que tudo funciona perfeitamente nesse universo, mas que veio do nada e que não tem ninguém comandando nada disso. Eu tenho ouvido, preparando essa palavra, ouvi muitos testemunhos, muitos estudos, e vi de várias pessoas dizendo: eu estudei a minha vida inteira, e eu não consegui nada que pudesse me convencer que este mundo foi criado assim. Não existe. A criação declara quem Deus é. A criação atesta a existência, o poder, a majestade, a glória, a grandeza de Deus. O Salmo de número 19 diz assim, os céus declaram a glória de Deus. Quando você olha para o céu, quem já não se admirou ao olhar um nascer do sol, um pôr do sol, ou um céu lindo, um céu de outono, um céu tão azul que para nós é essa cor, né? Mas é o universo. Quem não se admirou, quem não teve um impulso dentro de si, criado pelo próprio Deus, para exaltar o Criador, porque os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento proclama a obra das suas mãos. Quando nós olhamos para a extremidade da terra, e vamos indo, e nunca chegamos à extremidade da terra, nunca conseguimos virar. Deus, na sua riqueza infinita, criou tantas coisas. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Diz, um dia fala disso, a outro dia. E uma noite revela conhecimento, a outra noite. Quanto mais as pessoas descobrem, quanto mais os cientistas estudam, quanto mais vai chegando ao nosso conhecimento a obra da criação, os detalhes da criação, isso significa um dia vai falando disso, a outro dia vai falando disso o quê? Que os céus proclamam a glória, que o firmamento anuncia a obra das suas mãos, que Ele é um Deus grande e criador. Um dia fala disso, a outro dia, de maneira que cada dia que vivemos vamos conhecendo mais quem é esse Criador, através do quê? Das obras da criação, através das suas obras criadas. A Bíblia continua dizendo, não há discurso, nem palavras, não se ouve a sua voz. Você não ouve a voz de Deus numa árvore, você não ouve a voz de Deus num lago, você não ouve a voz de Deus num peixinho, numa água transparente, você não ouve a voz de Deus nas montanhas, você não ouve a voz de Deus no bramido das ondas, mas a sua voz ressoa por toda a terra. Significa, não é a voz do Senhor, mas a voz do Senhor se ouve. Entendeu? A Bíblia diz, não se ouve a sua voz, mas as suas palavras ressoam por toda a terra. Não se ouve a voz, mas a voz é ouvida. Por quê? Porque a criação declara. Abra lá em Romanos capítulo 1, versículo. Logo no início aí, Romanos capítulo 1. Deve ser versículo 20, por aí. Vamos ver. 19 e 20. Romanos 1, 19 e 20. Diz, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Está falando dos homens. Porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio do quê? De forma que tais homens são indesculpáveis. Se alguém disser não existe Deus, é indesculpável, porque o que de Deus se pode conhecer, Ele manifestou através da criação. Os seus atributos invisíveis podem ser vistos. Vamos pensar um pouquinho?
Pensa em alguma coisa da natureza e vê o que é que você consegue enxergar na natureza. Quando você vê uma tempestade no mar, ou quando você pensa no mar, o que é que você pensa? Deus criando o mar. Ele é grande. O mar é muito grande. Quando você vê uma tempestade no mar é muito forte, é muito assustadora. Quando você pensar numa menor criatura, quando você pensar num bebezinho sendo formado, os atributos invisíveis de Deus, o seu poder, a sua grandeza, a sua sabedoria, o seu conhecimento, o seu amor, a sua graça. Hoje no Facebook está muito na moda colocar bichinho, né? Tem horas que a gente vai passando a página lá, o que não é gatinho, cachorrinho, não sei o que, é comida. Então o povo está apaixonado por bicho e por comida, né? Tá cheio. Mas aí vê aqueles gatinhos e assim, mas não é um amorzinho? Ai, mas não é uma fofura? Mas tudo isso revela o quê? A gente olha para um bichinho e diz assim, mas que coisinha mais linda. A obra da criação conta sobre o Criador. Você vê algo muito forte. A obra da criação fala a respeito do Criador. Você olha as plantas, e eu digo, os caras que fizeram as cores dos carros não criaram nada, né? Porque as flores têm todas as cores. Você já viu as flores metálicas? É demais. Aquelas cores metalizadas nas plantas. É demais. Então nós vemos a sabedoria, a criatividade, a obra da criação revela o Criador. Diga para a pessoa do seu lado. A obra da criação revela o Criador. Eu desejo que isso vá enchendo seu coração de tal maneira que nós possamos, ao andar por aí no dia a dia e contemplar as obras criadas, entender o Criador. Gente, milhões, quantos já somos 7 bilhões de pessoas nesse mundo, não tem uma igual à outra. A criatura, as obras criadas revelam o Criador. Que imaginação! Deus é ilimitado. Ele nunca tem fim. A Bíblia diz no Salmo 119 que toda obra da criação há um limite, mas Deus é ilimitado. Tanto que nos novos céus e na nova terra, no reino eterno que Deus está preparando e que nós habitaremos ressurretos para sempre, 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 a Bíblia diz que Deus continuará criando. Lá em Isaías capítulo 7, a obra das suas mãos não terá fim, o aumento do seu reino. É cada dia uma coisa nova, é cada dia uma coisa nova. A criação revela os atributos invisíveis de Deus, podem ser vistos nas obras criadas. A soberania é um Deus que governa todo o universo. O espaço, os sistemas, as constelações. Hoje temos avançado muito no conhecimento, depois que o telescópio Hubble, né, andou por aí, deu umas voltinhas aí no espaço e andou tirando umas fotinhos. Descobriram muitas coisas. Recentes descobertas têm mostrado ao mundo a cada dia a complexidade e a grandeza do universo com bilhões de galáxias. Eu não quis gastar o tempo aqui, porque eu tinha muita coisa, mas você pode procurar. Tem uns videozinhos que vão falando, né, dos planetas, daí a Terra, e vai vendo aí o tamanho do Sol em relação à Terra, e aí vai vendo as estrelas que foram descobertas e outras descobertas. A grandeza. A Bíblia diz, pela fé, nós cremos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Bilhões e bilhões e bilhões, não sei como é que se fala quando é muitos bilhões, eu li lá, nem me arrisquei a escrever, porque na hora eu ia esquecer mesmo, quando é muito mais dos trilhões, né? Aqueles números astronômicos, e nada se choca, e tudo é perfeito, e tudo funciona absolutamente de uma maneira ordenada. Há um arquiteto que cuida de tudo isso. Quando o homem descobre, Deus se diverte dizendo, vocês chegaram aí? Que legal, mas é obra das minhas mãos, eu já sei de tudo isso. Abra lá em Jó, capítulo 38.
É bom colocar isso na tela. Jó 38, versículos 31 a 33. O livro de Jó é um livro especial, que contrasta a grandeza de Deus com o que é o homem perto desta grandeza de Deus. Você vai se alegrando aí, que esse Deus que é tão grande, tão poderoso, tão soberano, tão maravilhoso, tão majestoso, não existem palavras para descrever. Esse Deus se fez acessível a mim e a você. A palavra vai terminar com essa grandeza de Deus nos estendendo a mão e nos criando para o seu prazer. Isso é tremendo, é demais. Aqui, Jó 38, versículo 31 e 32. Diz, você pode... Deus está falando com Jó aqui. Vocês conhecem a história de Jó? Ele passou por um momento muito difícil, então os amigos começaram a culpá-lo e ele começou a se defender e falou por 37 capítulos. E então diz que o Senhor apareceu para ele, começou a falar. E do capítulo 38 em diante é Deus falando. É um texto maravilhoso para você ler. Deus chegando para Jó e diz, Jó, se você sabe de tanta coisa, me explica isso. Me explica aquilo. E uma das coisas que Deus está perguntando, dizendo assim, você pode amarrar as lindas Pleiades, pode afrouxar as cordas do Órion. Tanto as Pleiades, gente, é um aglomerado de estrelas. Órion é uma constelação reconhecida em todo o mundo porque inclui estrelas tão brilhantes e visíveis em ambos os hemisférios, de tão brilhantes que são. Existe, isso está na ciência, isso se encontra em qualquer lugar, isso você estuda, tanto as Pleiades quanto o Órion. E Deus está dizendo, você pode amarrar as linhas das Pleiades, você pode afrouxar as cordas do Órion, pode fazer surgir ao tempo certo as constelações. Olha do que Deus está falando, das coisas que vão muito além daquilo que os nossos olhos veem. Versículo 33, você conhece as leis dos céus, você pode determinar o domínio de Deus sobre a terra? Está pedindo para Jó. Será que nós podemos dimensionar tudo isso? Mas Deus de antemão criou obra das suas mãos. Quem gosta de inventar coisas aqui? Ainda bem que o Marcos levantou a mão. Se não levantasse, ele pelo menos já criou um violão para a Paty quando ela era pequenininha. Um violão de madeira com corda de pescar, seja lá o que for, né? Parafusinho de madeira, já criou um carrinho. Quantos de vocês têm criatividade e criam coisas? E inventam coisas? E aí a gente pergunta, o que você fez? Ele diz, eu fiz isso, fiz aquilo, fiz aquele outro. A gente lembra do que fez, né? E Deus diz, Jó, você sabe tanta coisa, então você sabe me explicar sobre isso? Aquilo ali eu criei. Isso aí eu fiz. Isso tudo obedece a uma ordem. Que tamanho, que grandeza tem o nosso Deus. Vai lá para Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40, versículo 25 e 26. Que coisa tão tremenda. Aí Deus vai perguntar para o seu povo, ele diz, com quem vocês me vão comparar? Tem algum comparativo? Tem alguém que vocês possam me medir ou me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Olhem para os céus. Olhem. E se não conseguir enxergar a olho nu, agora tem telescópios e agora tem notícias. E os cientistas vão chegando e vão dizendo, olhem, quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tudo criaturas, tudo obra das mãos desse Deus tão grandioso. O que é uma expressão aqui? Talvez não seja Deus chamando, olha, vem aqui, Mariazinha, não sei o quê, Ritinha, não sei como se chamam as estrelas, como Deus chamando, mas a ideia é que todas elas obedecem absolutamente ao comando, à ordem estabelecida e criada por Deus.
E existem movimentos tremendos lá na atmosfera, lá no céu, lá no espaço, e nenhuma se choca com outra. E quando se choca é porque Deus permitiu. Porque já estava determinado isso. Deus chamando pelo nome, diz, tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Deus chama e elas dizem, pronto, estou aqui. Cumprem absolutamente o propósito para o qual elas foram criadas. Por isso que os céus declaram a glória de Deus. Toda a obra da criação exalta a Deus. Tudo que foi criado é para o louvor da glória de Deus e obedece isso. Ainda no capítulo 40, versículo 12, que eu gosto demais, Deus vai pedindo, quem mediu as águas na concha da mão? Faz assim, conchinha, né? Quando a gente não tem copo e a gente está com muita sede, a gente vai em alguma água, pega na conchinha e toma. Quanta água cabe na nossa mão? Um pouquinho e ainda escorre, né? Fica menos ainda. Quem mediu as águas deste planeta na concha da sua mão? Continua dizendo assim, ó, ou com o palmo definiu os limites do céu. Os homens aí, quanto mede o seu palmo, mais ou menos? 28, 29, depende das mãos. Então, os homens, quando não têm uma fita e eles têm alguma coisa para medir, eles fazem assim. Calcula aí, pronto, é isso aqui. Mas ninguém se atreveu a contar a Avenida Maripá a palmos, né? Por quê? Porque a gente mede a palmos coisas pequenas. E Deus está dizendo assim, quem com o palmo definiu os limites do céu? Está dizendo, eu faço isso. O palmo do Senhor, a palma do Senhor, né? Tão pequenininha, que mede os limites do céu. E continua dizendo, quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança, ou as colinas nos seus pratos? Tinha aquelas balanças antigamente, né? Um prato aqui, tinha um peso, tinha outro peso. Deus está pedindo quem? Quem tem uma balança dessas? Quem pode pegar todos os montes e colocar dentro de um prato? Vocês conseguem fazer isso? Deus está comunicando o seu tamanho, a sua grandeza, o seu poder. Versículo 15 diz, na verdade, as nações são como a gota que sobra num balde. Imagina um balde cheio de água, a gente pega e joga fora toda a água. Aí manda alguém olhar e dizer assim, o que tem dentro do balde? O que a gente vai dizer? Nada, nada. Mas sabe o que para Deus tem? Se sobrou uma gota, ele diz, todas as nações juntas são como a gota do balde. Espero que Deus te dê entendimento. Digamos que aqui em Marechal, aqui nessa igreja, seja o centro de Deus. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Seja o centro de Deus. E você de repente não quer mais ficar perto de Deus. Então você vai, e você viaja. Pensa aí, né, quando a gente brincava, a gente dizia assim, vai para a Cochinchina. Eu não sei se existe a Cochinchina, mas a ideia é que deve ser muito além da China, né? Vai para um lugar muito longe, mas digamos que você viaja até a Cochinchina, se ela existir. Sabe de onde, quão longe você ficou de Deus? O tanto que uma gota de água. Você só andou de uma partezinha da gota até outra partezinha, porque todas as nações juntas são como a gota de água dentro de um balde. E diz aqui que todas as ilhas, ou são como o pó que resta na balança, né? Você pesa alguma coisa e você tira, você assim, o que ficou na balança? Nada, mas tem lá um pozinho que sobrou, todas as nações. E todas as ilhas são como um grão de areia. Um grão de areia. Pensa na grandeza do nosso Deus. Pensa na grandeza. Eu fico pensando, essa semana estava o meu coração tão cheio, dizendo como alguém pode viver nesta terra, imaginando que pode viver longe de Deus. Que pode, sabe aqueles desenhos animados
que às vezes tinha as formigas, e daí os homens eram muito gigantes, e as formigas corriam, e daí o homem fazia assim com a mão. Elas corriam, pronto. Aí tirava a mão, elas corriam e subiam e desciam, e aquela coisa. Aí o homem fazia assim, né? E me veio essa cena na cabeça. Corre por todos os lados, mas Deus ele só se mexe e já encontra, porque o nosso Deus é grande demais. Salmo 147, 5 diz, Ele é grande demais para ser comparado ou compreendido. É como pedir para um peixinho lá do mar, pegar esse peixinho e dizer assim, me fala sobre o mar. O que você sabe do mar? O que o peixe vai saber do mar? O mar é tão grande que ele não consegue dimensionar, nem medir, nem explicar. O que sabemos do Criador? Grande, Salmo 145, 3 diz, grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Nenhuma limitação, queridos, ou imperfeição da criação pode ser projetada na nossa mente para imaginar Deus. Jamais nós conseguiremos comparar Deus com qualquer coisa que seja. Ele é o Criador, tudo mais é criatura. Tudo pode desaparecer em um instante. E Ele permanece para sempre. A diferença entre Deus e o Criador é imensa. É imensa. Deus existe de uma maneira totalmente diferente do que a nossa. É como você falar de duas coisas que não compatibilizam. Como você comparar uma máquina do exército com, sei lá, um alfinete. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você está comparando com o quê, para quê? Mas ainda assim não tem comparação. Não significa apenas que nós existimos e que Deus sempre existiu, mas Ele existe de uma maneira diferente, absolutamente maior e absolutamente melhor, mais excelente. É mais ou menos assim, entre o ser de Deus e o nosso ser, como o sol está para a vela. Pensa no sol, pensa na chama da vela. Ou o oceano e uma gota de água. Ou todo o gelo do Ártico e um floco de neve. O universo inteiro e a sala da sua casa. Está entendendo a dimensão? Não existe como dimensionar. Não há nenhum fator de comparação que comunique. Por isso que se diz que Ele é incomparável. Cada vez que você cantar qualquer canção aqui, que diga que Deus é incomparável. Lembre disso. Lembre disso. Quando você cantar que Ele é grande, lembra disso. Lembra dos palmos. Lembra Ele medindo os limites do céu com o palmo. Pensa, Ele, todas as nações. Agora, nós podemos correr o risco e errarmos ao pensar que um Deus que é autoexistente, que se satisfaz em si mesmo, que é todo poderoso, que não precisa de nada, que não depende de nada, que Ele vive em total independência, autonomia, autossuficiência. Se nós pensarmos nisso, nós começamos a olhar para nós e dizer, mas então nós somos muito insignificantes. Se todas as nações são como uma gota num balde, o que nós somos? O que nós somos? Se nós pensarmos que se Deus não precisa de nada, então não somos importantes de maneira alguma, aqui está uma faceta absolutamente admirável do nosso Deus. E que toda a Bíblia revela, e que toda a história da redenção revela. Tudo o que Deus criou, nós, seres humanos, e qualquer obra da criação, foi criada para glorificarmos a Deus e lhe trazermos alegria. Sermos o seu prazer. Vai dizer, então, por que Deus nos criou? Se Ele é tão grande, tão grande, tão grande, por que Ele nos criou? Porque Ele consente em estar conosco. Mas Deus predeterminou, Ele decidiu por sua livre vontade que Ele criaria toda a sua obra da criação, incluindo o homem, e o homem seria para o louvor da sua glória. O homem lhe daria prazer. Quando Jesus veio a essa terra, Deus falou, este é o meu filho amado, em quem tenho
prazer, nele se compraz a minha alma. E a Bíblia nos ensina, e você vai ouvir sobre isso nos próximos domingos. Eu desafiaria você a não perder um culto dessa série, porque eu creio que nós vamos sair tão fortalecidos, tão cheios de fé nesse Deus da Bíblia, tão maravilhoso e na sua obra. Então você vai ver nos próximos como Deus se manifesta em Jesus, e agora cada um que pertence a Jesus é chamado para ser semelhante a Jesus. E quando nos assemelhamos a Jesus e estamos em Jesus, Deus olha para nós e diz: este é o meu filho amado em quem tenho prazer. Porque estamos em Cristo, porque nos assemelhamos a Ele. Cada ato que nós fazemos, dependendo de Deus, estando na sua presença, trazem prazer para Deus. Deus nos criou e determinou que nós teríamos um alto significado para Ele. Tanto na história da redenção, quanto quando enviou Jesus Cristo, Ele já provou. O que a Bíblia diz? Nisto Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Deus já provou o seu amor, a maneira como nos criou, como Deus expressa isso em sua palavra, não obstante a sua grandeza. O Salmo de número 139 é um tributo à onisciência de Deus, à onipresença. Você pode colocar lá, você pode procurar. 139 vai dizer: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Tu sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos diante de ti. A palavra nem me chegou à língua ainda, e tu, Senhor, já a conheces inteiramente. Aí diz: tu me cercas por trás, pela frente, pões tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, e está além do meu alcance, é tão elevado que não o posso atingir. Diga: Deus sabe todas as coisas. Esse é um dos seus atributos, Ele é onisciente, é o único que sabe todas as coisas. Agora pensa o contraste. Acabei de falar e de ler textos que falam da grandeza de Deus. Aí pensa nas nações como uma gota num balde. Aí pensa você dentro dessas nações, que partícula que é. Mas Deus conhece quando você levanta e quando você deita. Ele sabe quando você está trabalhando e sabe quando você está descansando. E antes que as palavras cheguem na tua boca, Ele já sabe. Não é tremendo, gente, que o nosso Deus, apesar da sua grandeza, soberania, onipotência, onipresença, onisciência, Ele nos conhece pelo nome. E Ele propõe um relacionamento pessoal conosco. Ele se fez acessível a nós, enviando Jesus, e agora através de Jesus nós podemos ter um relacionamento. E Ele se faz tão acessível que Ele nos deu do seu Espírito Santo. Diga glória a Deus, glória a Deus. Esse Deus que nós amamos, esse Deus que quer se fazer conhecido a você, porque a palavra o revela, porque a Bíblia o revela. Mas continua dizendo: para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia eu fugir da tua presença? Se eu subo aos céus, tu lá estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo do abismo, lá estás também. E se eu subir nas asas da alva, da alvorada, e fizer a minha casa na extremidade do mar, ainda assim tu lá vais me encontrar. Ainda assim tua mão lá estará. Então eu sei, eu vou dizer assim, ó: as trevas vão me esconder. Mesmo que eu diga: as trevas me encobrirão, e a luz que há ao redor de mim vai ser como trevas, como noite. Verei que nem as trevas são escuras para ti. Porque para Deus, as trevas são como a luz. Para onde fugir da presença de Deus? Como, queridos, se você sair daqui nessa noite com essa conclusão, como
nós podemos ser tão arrogantes de pensar que nós podemos viver sem Deus estar nos olhando, sem Deus estar conosco. Como nós podemos achar que nós podemos fazer o que nós queremos por aí? As pessoas se debatem, correm, mas você vai ver até o final dessa série que Ele é o Deus Criador dos céus e da terra, Todo-Poderoso. Ele vai voltar para julgar os vivos e os mortos. Ninguém escapa da sua presença. E isso é terrível para quem não o quer. Mas é maravilhoso, é seguro, é maravilhoso e tremendo para aqueles que o querem. Para aqueles que estão com Ele, é demais. Porque na sua presença, pensa na grandeza. Eu sempre medito que tem um salmo que diz: como os montes estão ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor daqueles que o temem. Eu tinha muito medo quando era uma jovem, eu tinha muito medo de ser atacada. Hoje, né, está até na notícia aí, né, esse caso do estupro e assim por diante. Eu tinha muito medo de ser atacada por alguém. Quando me converti, e a palavra de Deus foi me transformando, foi gerando fé no meu coração, eu pensei nisso: como os montes estão ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor daqueles que o temem. Eu pensei: Deus, eu temo a Ti. Eu temo a Ti. Eu Te amo, Senhor. Então eu não tenho o que temer, porque se alguma coisa me acontecer, é com a Tua permissão. E se Tu deres permissão para uma coisa dessas, é porque Tu tens algo muito importante para mim. E eu me entrego nas Tuas mãos, porque eu não tenho o que temer. Com um Deus tão grande, que é ao meu favor, que é o meu Pai, que nos ama, que repartiu a Sua glória conosco. Aí no versículo 13 em diante, vai falar, aqui fala da grandeza, da onisciência, da onipresença, e aqui vai falar: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Aqui que eu citei, Deus que nos criando, eu Te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Quem já viu uma ecografia morfológica? Levanta a mão. E quem nem pela internet, nem às vezes as pessoas postam. Se você ver, tem as gravidinhas aqui e os gravidinhos, né? Que recentemente viram. Dá para ver tudo. Aquela coisinha tão pequenininha sendo formada, já com todos os membros, já com tudo aí feito. É isso que o Salmo está dizendo. Meus ossos não estavam escondidos de Ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no Teu livro, antes de qualquer deles existir. Diga: Deus é tão grande, mas Ele pensa em mim. É demais. Ele nos formou. Adão foi formado, Deus fez o boneco, foi criado por Deus. Eu digo: nós também fomos, porque fomos entretecidos por Ele. A própria natureza Deus criou para que isso acontecesse, mas Ele tem os seus olhos sobre nós. Jeremias: antes de você, quando ainda você estava no ventre da tua mãe, eu te escolhi e te chamei pelo nome. Deus nos conhece. É tremendo que um Deus tão grande, só existe o Deus da Bíblia. Em nenhuma outra religião é compatível a grandeza e a proximidade de Deus. Nenhum. O nosso Deus é grande e tremendo, mas é um Deus pessoal, que se relaciona. Então aqui diz: como são preciosos para mim os Teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Eu não posso contar. E ficaria maravilhado para sempre. Queridos, embora Deus não precisasse nos criar, Ele escolheu criar-nos na total expressão da Sua livre vontade. E Ele decidiu nos considerar muito importantes. Então, sabe quando todos nós queremos ser importantes e ser conhecidos? Quando tem alguém importante, a gente gosta de ser conhecido por quem é importante. E muitas pessoas ficam tristes porque não são conhecidas.
esse Deus, Criador do céu e da terra, que é a pessoa mais importante do universo, porque é o Criador, de quem todos um dia prestarão contas, decidiu que você é absolutamente importante para Ele. E isso é o ponto final da maior importância que o ser humano pode ter. Você entende isso? Deus diz, você é importante. Eu te criei para o meu prazer, para a minha glória. Os homens se desviaram, mas Deus proveu uma maneira de nós continuarmos lhe dando prazer por meio de Jesus, que você vai ver nos próximos domingos. Para terminar, queria falar de uma canção que nós cantamos muito, uns anos de convertidos. Acho que depois de uns 4, 5 anos de convertidos, tinha uma canção que dizia assim: Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto, Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande, eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Quando nós compreendemos esse amor de Deus, tem que haver uma resposta. Tem que haver uma resposta. Fecha os teus olhos por um instante. Qual é a tua resposta? Toda a terra tema o Senhor. Tremam diante dele todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. Você tem o privilégio absoluto de estar ouvindo falar sobre este Deus tão grande. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. E eu creio que essa palavra suscitou fé no seu coração. Declare esta fé. Declare esta fé. Faça uma oração agora ao Senhor. Faça a tua oração, declarando que você crê. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Se você entendeu quão grande é esse Deus, e que importância você tem, a única resposta plausível é que você se renda a Ele, que você o reconheça, que você se entregue, que você responda dizendo: eis-me aqui. Tu me criaste para o louvor da tua glória, e é para o louvor da tua glória que eu quero existir.